Rádio São Luís, Sistema Gaúcho de Comunicação. A criatividade e diversidade da criação musical e poética do Rio Grande. Camperiando, um encontro com nossos artistas que fazem história. Camperiando. Apresentação: Luiz Oneide. Estamos iniciando aqui pela Rádio São Luís, 100.9, também pelo YouTube da Rádio São Luís, mais um Camperiando. Hoje vou trazer aqui o José Valdir Soares. Satisfação. Tudo bem contigo, Valdir? Tudo bem, Luiz Oneide. Para mim foi uma surpresa o teu convite, mas a gente nunca tive a pretensão de aparecer, como diz o outro, né? Mas é que um convite desse a gente não pode. Eu, como convivi muito dentro dessa área da música, não fiz grandes coisas, mas também eu acho que eu contribuí para alguma coisa. Além de contribuir, eu também gosto da música até hoje, muito, né? É isso aí. Então vamos começar, como diz o ditado popular, né? Pelo início. Isso. Você começou com música em que época da tua vida? Como é que foi a tua inspiração musical? Eu sempre tive, desde criança, eu tive a intuição de que eu poderia ser músico um dia. E a família é de músico? Sim, a minha inspiração começou quando eu vi um tio, meu tio, irmão do meu pai, que é o pai do Paulinho Soares, que é baixista, já tocou anos com os Orelhanos e com a Marinês Siqueira. Eu acho que ele está acompanhando hoje, não sei bem a rota dele, mas é o pai do Paulinho, que foi o que dos primeiros da família que eu vi tocando violão e cantando, né, com um conjunto da nossa região ali de Roque Gonzalez. E aí eu me encantei com aquilo, que a gente poderia olhar de perto, e eu fui me encantando com aquilo ali. Eu mesmo fabricava os meus instrumentos, violão e coisa, mas o meu pai nunca deixou que a gente tivesse essa sensação boa porque tinha que trabalhar, porque tinha que fazer isso. Músico na época não era profissão, né? Não, era profissão de vagabundo. Aliás, era um motivo de preocupação dos pais, né? Imagina, vai tocar, não vai trabalhar, não vai ter sustento. A gente trabalhava na lavoura, né? Era na roça mesmo, né? Então, era difícil. Aqui em São Luís ou aonde? Não, em Roque Gonzalez, no município de Roque. Linha Limeira, município de Roque Gonzalez. Linha Limeira, Roque Gonzalez. Isso aí. Eu sou nascido no município de, hoje é São Paulo das Missões, ali no Rincão dos Soares, onde é da nossa família mesmo, né? O Rincão dos Soares é município de São Paulo das Missões, divisa com Porto Xavier. Tá, mas aí essa fabricação de instrumento, que instrumento era esse que tu fabricava? Eu desenhava um violão numa tábua lá, né? E cortava uma lata e pregava ela por fora assim e fazia o meu instrumento, fazia o desenho do violão. E as cordas eram linha de pescar. Linha de pescar. Acabou com a pescaria do... cortava muita linha para fazer corda de violão. Tá, e arrebentava essas linhas, não? Não arrebentava porque a gente não espichava, não tinha como a gente mas não espichar. Tinha um som assim. Não, era fazia um sonzinho, mas era tudo assim, só elatório mesmo, nada com nota e nem isso nada. Isso no tempo de criança. O tempo de criança. Tá, e aí começou a tocar quando? Que época da tua vida? Daí a gente veio morar em São Luís Gonzaga, porque meu pai teve um problema de saúde lá na lavoura e vendeu a propriedade lá, e a gente veio para a cidade. Eu tinha 16 anos quando a gente veio aqui para São Luís. Daí aqui eu fui trabalhar no frigorífico e encontrei uns amigos ali, que foi conversa vai, conversa vem, os colegas ali. Um foi e me disse, vai lá em casa hoje, nós temos um ensaio. E eu, amigo dele, né? Então vamos lá. Mas eu não conhecia, até então não conhecia a família dele, não conhecia o que ele fazia fora do trabalho lá no frigorífico. Daí ele me convidou para ir olhar um ensaio, e aí eles cantando uma música, e eu fiz uma segunda voz, porque eu nunca soube o que era primeira nem segunda, mas eu cantava uma outra voz que dava certo com a voz dele. E era um grupo musical? Era um grupo musical, o primeiro grupo musical. Já vou falar o nome e tu vai se lembrar.
Daí eu fiz aquela voz para ele, daí ele me convidou, mas tu canta bem, cara, tu canta bem. Quem sabe tu não quer aprender a tocar violão? Mas é a coisa que eu mais quero na vida. Daí ele disse, vamos comprar um violão para ti então. Daí a gente fez uma vaquinha lá, e do tempo da ferragem índio, a gente comprou um violão ali, a prestação para pagar, e eu fui aprender a tocar violão. Aí arrumou uma escala lá e eu aprendi. Dentro de 30 dias eu estava acompanhando a gaita num baile. Então tu tinha o dom mesmo. Com certeza a gente tinha, mas 30 não, né? dias. Em 30 dias eu estava acompanhando um baile já. E fazendo a segunda voz. Fazendo a segunda voz. Que até então tu não sabia se era segunda ou terceira. Eu não sabia se era primeira ou segunda, mas eu fazia uma voz para ele que dava certo. Então, eram os Filhos das Missões. Era que a gente tocava, apareceu muito no programa do seu Olívio de Matos. Os Filhos das Missões. Os Filhos das Missões. Lembrado. Era o primeiro, os Filhos das Missões, foi depois que eu entrei no grupo, porque eles eram os irmãos Batista, que era o Walter Batista, o Walter Batista? Walter Batista. Onde é que anda o Walter Batista? Em São Borja. O Walter Batista mora em São Borja. Está com um grupo musical muito bom lá. Vamos ter que colocar nosso radar também. Está tocando. Tu sabes, bailes. Valdir, que cada vez que eu falo com alguém, surge outros tantos, sim, né? Sempre aparece um. Sempre aparece. Mais um. Então era eu, o Walter, o saudoso Olmiro, que era irmão dele, e o Lourenço Batista, que mora em São Borja também. Tem uma autoelétrica lá, trabalha com autoelétrica. Era então, baterista. dos irmãos Batista passou a ser... Daí, depois que eu entrei, e a gente teve que pegar um baterista de fora, ficou 2 irmãos Batista, e aí nós modificamos o nome. Ficou Os Filhos das Missões. E quanto tempo durou esse grupo? Isso durou mais de 5 anos, 6 anos. A gente não... Depois eu saí dali e fui tocar com os Homens de Branco, né? E aí que você ingressou nos Homens de Branco? Aí eu ingressei nos Homens de Branco. Os Homens de Branco foi a tua casa principal? Ali a gente tocou 6 anos seguidos. Ali nós tivemos muita história. Nós tocamos no começo da carreira do Pedro Hortaça, quando ele gravou o primeiro disco dele. Vocês que acompanhavam? Ele viajou muito junto com nós. Nós pegava baile para tocar com um show do Pedro Hortaça. E o Pedro Hortaça pegava um show com baile com os Homens de Branco. Então a gente fazia aquela parceria e a gente tocava muito baile, muita coisa boa surgiu naquele tempo ali. Tu lembras quem fazia parte, além de você, dos Homens de Branco? Sim. No começo era eu, o diretor sempre foi o Edson Amaral, né? O saudoso Edson Amaral. Daí eu, baixista, o outro José Valdir Antunes, que já falou aqui, eu acho que já falou aqui, se eu não me engano. José Valdir Antunes vai falar, né? Acho que vai falar. Acho que vai falar também. Ele está na cidade, ele está por aqui. Hoje, mas ele era o gaiteiro e tinha o Justino, irmão do João Maria, não sei se tu se lembra do João Maria. Tinha o Justino, que era o guitarrista, e tinha o saudoso João Luiz também, que era baterista. Então eram nós 5. E eram os Homens de Branco, era só bombacha branca ou era... Só bombacha branca e camisa branca, lenço preto, bota preta e cinto preto. Porque dificilmente você tem hoje um fardamento, né, de um grupo musical, mas eu recordo que vocês se apresentavam todo de branco, né? Todo de branco. Faziam jus ao nome. Jus ao nome. Então era o branco e o preto só. Lenço preto, guaiaca preta e bota preta também. E tocaram quanto tempo? 6 anos a gente tocou junto. Com aquele mesmo, só às vezes trocava um baterista ou um guitarrista que foi trocado também. Teve o Luiz Paulo, que está hoje em Novo Hamburgo, que tocou alguns tempos conosco também, nos Homens de Branco. Tu começou a contar a história, já recebemos um sinal que o primeiro tempo já está esgotado, né? Então nós poderíamos ouvir uma aí com os Homens de Branco? Pode ser? Sim. Qual é a música que nós vamos... Sim, então vamos rodar o bugio, né? Rodar o bugio. Esse bugio estava em casa numa boa, assim,
lá no bar onde eu trabalho até hoje. Na frente do frigorífico? Que era do seu Alvício. Então o bugio é o bugio do seu Alvício. Eu estava sozinho, umas 7 horas da noite, e peguei a caneta, assoviei uma melodia ali, peguei uma caneta e escrevi. Não levei meia hora para fazer os versos e a melodia completa. Eu completei ela do jeito que ela está. Mas não tem uma história que vocês foram gravar e não sabiam o nome? Sim, aí foi quando a gente foi... A letra aconteceu assim. Daí, quando a gente foi fazer a gravação, a gente não tinha batizado um título. A gente estava investigando um título que desse certo na própria letra da música. Mas daí a gente gravou uma parte, deixou outra parte para outro dia e deixou. Aí um dia lá eu disse, vamos voltar naquele bugio para nós terminar de fazer a mixagem nela. Daí o cara da gravação lá do estúdio disse, o bugio do seu Alvício, porque na letra fala no seu Alvício, que o seu Alvício é meu pai, meu saudoso pai. Então ele simplesmente voltou e daí batizamos como o bugio do seu Alvício. Vamos então recordar o bugio do seu Alvício com letra do José Valdir Soares, com os Homens de Branco. Eu andava camperiando lá no fundo da invernada, troteando bem tranquilo, quase sem pensar em nada, quando escutei um chorinho, daí parei num repente. Não sabia se esse choro era de bicho ou de gente. Peguei ele bem novinho e criei este bugio, tratei ele como gente, veja só como saiu. Criei ele como gente, levo ele no povoado, nos fandangos do rincão, está sempre do meu lado. Meu bugio está famoso no interior e na cidade, é ginete dançador, namora a barbaridade. Que bugio inteligente, veja só como cresceu, é sabido e dançador, nem parece que ele é meu. O bugio vai na cidade visitar os seus amigos, ele às vezes vai sozinho, quase sempre vai comigo. Joga carta e toma trago, apesar de não ter vício. Quem quiser ver meu bugio, vá lá no bar do seu Alvício. Com respeito e bem pilchado, no fandango ele surgiu. Eu vi no galpão de estância como dança este bugio. O bugio vai na cidade visitar os seus amigos, ele às vezes vai sozinho, quase sempre vai comigo. Joga carta e toma trago, apesar de não ter vício. Quem quiser ver meu bugio, vá lá no bar do seu Alvício. Com respeito e bem pilchado, no fandango ele surgiu. Eu vi no galpão de estância como dança este bugio. Traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande.
Voltamos a apresentar o nosso Camperiando aqui pela Rádio São Luís 100.9 e também pelo YouTube. Hoje estou recebendo o José Valdir Soares, está falando um pouco da tua história. Porque com a música tu parou hoje, né? Tu não exerce mais. Parar, a gente nunca para de uma vez. Sim, eu mas parei como profissionalmente faz muito tempo já. Eu trabalhei na época dos filhos das missões ali, dos irmãos batistas, os filhos das missões, os homens de branco, eu trabalhava na prefeitura, eu conciliava as duas coisas. Né? Sempre conciliei, até que eu fui trabalhar na Ouro e Prata, de motorista da Ouro e Prata, aí não deu para conciliar. Os bailes é fim de semana, e lá o serviço mais assim, como é que eu vou te dizer, é que tem mais ônibus andando na rua, é sábado, é fim de semana, então a gente não teria folga para tocar. Então também. Você foi colono? Fui colono. Foi colono. Trabalhou no frigorífico? Trabalhei no frigorífico também. No tempo do Elite? Do Elite, em 73 até 76. 77 ainda fui um tempo lá. Servidor público? Servidor público, 8 anos. Qual é a função que trabalhou? Motorista. E aí depois foi para o ônibus da Ouro e Prata? Depois fui para o ônibus, inclusive... Viajou muito tempo? Viajei 5 anos na Ouro e Prata, fazendo São Luís, Porto Alegre. Nenhum acidente? Nunca, graças a Deus. Graças a Deus. Sempre Deus me acompanhou nessa viagem. Mas os ônibus não eram tão confortáveis que nem agora? Não. E as estradas também não eram muito pior do que hoje. Muito pior do que hoje. Só que hoje tem muito movimento, então é mais difícil tu trabalhar sem acidente, porque é muito movimento, né? Muito carro na estrada, sempre. E agora hoje, como músico, o que eu faço é uma brincadeira. Uma rodada de amigos. Uma rodada de amigos. Faz a segunda voz ou já mudou para a primeira? Olha, eu tenho feito sozinho hoje, já nem tenho mais companheiro. Mas a gente tem uma história muito grande sobre a tal de música. No começo foi muito difícil, né? Muito difícil, que a gente viajava muito sem condição nenhuma. Não tinha transporte, a gente ia, às vezes, numa certa vez, a gente saiu daqui num Aero-Willis, andamos na carroceria numa caminhonete, chegamos numa festa para tocar em cima de uma carroça, com a aparelhagem, porque era muito difícil o transporte. Isso aí e as bombachas brancas como é que ficaram? Não, isso aí foi no tempo no começo foi do tempo dos irmãos batistas, os filhos das missões. No tempo dos homens de branco já isso melhorou. Aí, olha, houve muito sofrimento, Deus o livre, cara, foi muito sofrimento. Mas depois as coisas foram melhorando, a gente foi participando de conjuntos que já tinham mais um acesso ao dinheiro e tal, né? Com os homens de branco. Mas antes os grupos não tinham assim ônibus, carro próprio. Não, né? Era difícil, mas alguns tinham. Mas alugavam? Como é que funciona? Alugavam, sim, alugavam. Tinha gente que a gente já era contratado certinho, para tal dia já chegou a viajar naquelas veraneio? Muito. Até os filhos das missões nós tínhamos. Não, era com os peões já, mas era com o Walter Batista. Grupo. Era com o Walter Batista ainda. Nós andamos trocando, andamos para lá, andamos para cá, e daí montamos os peões de novo junto. Você me contou há pouco que aprendeu a tocar música em 30 dias. Dias atrás você me contou uma história de que seu irmão não sabia tocar absolutamente nada. E hoje ele é um grande músico. E você que influenciou ele. Como é que é essa história? Bom, ele era um rapaz que gostava muito de música, o rock, vamos dizer assim. Ele gostava de... Era roqueiro? É roqueiro mesmo. Ele tinha a mãe deu um rádio para ele, um rádio grande. Naquela época era um rádio à luz já, né? Não era rádio a pilha, era um rádio à luz. E ele usava muito aquele rádio, tocando, escutando. E eu... sempre na música gaúcha, então eu falava para ele: Muda, guri, para com essa barulheira aí, vai. Daí a gente começou a influenciar ele, quando abriu o Carlos Prado lá,
ele começou a ir com a turma lá, assistir. Daqui a pouco convidaram ele para dançar. Assistir as danças. As danças, os amigos dele do colégio que dançavam lá. E ele foi para lá. Foi um belo dia lá. Tinha um gaiteiro que era muito amigo dele. Um gaiteiro do grupo. Daí ele pegou e disse: me ensina a tocar violão para me acompanhar, o César, que era o gaiteiro. Eu te ensino, mas tu sabe, né, que é música gaúcha, não tem nada de rock, né? Eu não sei tocar rock, mas tu aprendendo a tocar música gaúcha, tá. Até que, enfim, ele foi acompanhar a gaita gaúcha, né? Tocar a gaita de botão, o guri tocava a gaita de botão, e ele aprendeu a tocar violão. E aí acompanhava eles, aprendeu a dançar também, as danças tradicionalistas. Aprendeu a dançar, acompanhava eles para todo lado aí. Aí ele casou com a guria do grupo, foi morar em Novo Hamburgo, para lá. Daí eu fui também, em 87 eu fui morar lá também. Daí eu comecei a tocar num grupo lá, que era de lá, os Peões de Estância. Lá em Campo Bom, Novo Hamburgo. Em Novo Hamburgo, e o grupo era de Estância Velha, os Peões de Estância. Daí, lá em Estância Velha, tinha os 3 desse grupo, eram daqui de São Luís. Missioneiro. Daí, comecei a levar ele junto, e ele queria cantar. Não cantava nada, né? Até ajudei ele a dar uma cativada naquela voz dele, e ele queria aprender a tocar baixo também, ajudei ele a tocar um pouco de instrumento, aprendeu bem o violão, se acompanha e começou a cantar. Hoje ele é um grande vocalista, muito conhecido na região lá de Novo Hamburgo. O nome dele? É Pedro Soares. Inclusive eles rodam as músicas dele aqui e falam no nome do grupo. E o vocalista é ele. Um dia eu falei O grupo é? O primeiro grupo que ele era o Chão Sulino. Primeiro grupo que ele cantou lá e que gravou e tem o disco aqui. E o segundo grupo que era dele mesmo, que era o Surungaço, que ele tem um disco aqui também e ele tocou aqui no CTG Galpão de Estância também. Então ele é o vocalista e era o diretor do grupo, sempre. Então o Chão Sulino e o Surungaço, ele que é o vocalista. Ele é o vocalista. É o irmão roqueiro que tu influenciou. Exatamente. Isso aí foi uma das coisas boas que eu acho que eu fiz, né? Não pelo fato, né, de ter mudado do rock, porque o rock também é uma arte muito legal, justamente, bonita, né, que aprecia. Justamente. Mas pelo fato de que ele está liderando um grupo hoje. Pelo fato dele ter mudado e ter se tornado o que ele é hoje, né? Então, nada contra o rock também. Vamos colocar nosso radar o dia que ele vem para cá, vamos entrevistá-lo também, né? Isso mesmo. Então, aí tem outras pessoas que a gente trabalhou muito tempo junto, com o Mazarope. Nós fizemos muita festa de brincadeira junto. E tocamos junto no mesmo grupo, na época do Nenê Guedes. Tocamos junto. Toquemos muita brincadeira, festa. Olha, para milhares de gente, só nós dois, violão e gaita, junto com ele. Na época não existia assim nós estávamos na prefeitura. De instrumento, né? Não, a gente influenciava muito, porque a gente era muito espontâneo, a gente não tinha frescura. Não tinha frescura. Essa é a palavra certa. Não existia não existia nada. Era simplesmente chegar e tocar e brincar e fazer a festa, né? José Valdir Soares, nosso entrevistado de hoje. Qual é a próxima? Agora nós não anotamos. Vamos... É com os Homens de Branco, né? Com os Homens de Branco. Mas vou começar comentando como é que surgiu essa música. E daí, no fim, eu acho que eu vou me lembrar Vamos contar a história dela primeiro. A história dela foi o seguinte, é bem como fala a letra. Eu levantei de manhã cedo, assim, contente e assoviando, né?
e uma melodia em si, e ali eu botei uma letra, e continuei assobiando, fiz 2 versos bonitos, e a letra é isso aí, é Imagem de uma Inspiração, o nome da música. Que interessante, você não lembrava o título e agora contou a história, lembrou. E nunca escrevi em papel nenhum, ela ficou gravada simplesmente na minha memória. Acordei assobiando, assim meio sem querer, uma melodia bonita no embalo de chamamé. E continuei assobiando, até mesmo não sei porquê. E quando eu me dei por conta, a música estava pronta, resolvi cantar você. Cantei seus lindos cabelos, que é da cor da noite escura. Cantei seu lindo rostinho, que é uma formosura. Cantei seu corpo moreno e a sua bonita estampa, sua boca e seus olhos verdes, que tem a cor desse pampa. E aí continuei cantando, lembrando do seu amor, lembrando dos seus abraços, do corpo senti o calor. Lembrei dos seus lábios grandes, do beijo senti o sabor. Menina, tu és paixão, reviveu a inspiração deste amante cantor. Cantei seus lindos cabelos, que é da cor da noite escura. Cantei seu lindo rostinho, que é uma formosura. Cantei seu corpo moreno e a sua bonita estampa, sua boca e seus olhos verdes, que tem a cor desse pampa. Sua boca e seus olhos verdes, que tem a cor desse pampa. Traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Voltamos a apresentar o nosso Camperiando aqui pela Rádio São Luís, 100.9, pelo YouTube. Hoje estamos recebendo José Valdir Soares, que também nos conta histórias incríveis sobre a sua época, né? E agora, fora do microfone, ele me falava, já inclusive disse antes no bloco anterior, que os Homens de Branco acompanharam o Pedro Hortaça também. Sim, acompanhamos muito tempo. Vocês chegaram a viajar junto com o Pedro Hortaça? Viajamos muito tempo. Que o Edson Amaral, ele sempre trabalhou em cima da melhoria do grupo, para comprar, para sempre ter uma melhora. E no caso ele tinha a Kombi para nós viajar. Ele comprou a Kombi para nós viajar. A Kombi era só para viajar. Então nós viajava entre 7 dentro da Kombi, mais aparelhagem. Era o grupo eram 5 componentes, mais o Pedro Hortaça e o Dedé Cunha. Era um aperto tremendo, mas a gente fazia o sacrifício e trabalhava assim mesmo.
né, E como é que era acompanhar o Pedro Hortaça? Bom, assim, a gente não fazia acompanhamento. Vocês faziam o baile? Nós fazíamos o baile. Daí ele e o Dedé Cunha faziam o show. Então a gente ficava aguardando. O show deles era particularmente deles. Então, e depois a gente assumia o baile novamente. Eles eram ensaiadinhos só para fazer o show deles. E nós fazíamos o baile. Então era muito bonito, porque modificava totalmente. O pessoal ficava sempre centrado no show depois, né? Todo mundo ficava só no show, que era muito, muito bom, inclusive, né? O show deles. Você tem um filho que, inclusive, já teve no The Voice, que é o Thiago Soares, tem uma dupla, né? E também é corretor de imóveis. Isso. Hoje Como é que foi passou... o surgimento dele? Foi nos festivais estudantis? Foi nos festivais estudantis, na época que tinha o festival estadual no Polivalente, aqui de São Luís Gonzaga, que era o FRECAP, né? Se eu não me engano. Isso. Então ele era uma criança tímida, assim como eu também fui, que eu não conversava, não me animava a falar no microfone antigamente. Eu travava, e ele também era uma pessoa muito tímida, mas tinha o Jason, que é o irmão do Diniz, né? Que é da mesma idade dele, então... Formaram Jason, dupla, né? Há muito tempo. Após, dentro dos festivais mesmo, foi surgindo a dupla ali, eles foram cantando depois. Mas no começo do Thiago, ele ele queria muito cantar, mas ele chegava na hora, ele não conseguia, de tão tímido que ele era. E eu também, eu chegava na frente do microfone, eu não conseguia gravar uma passagem nos Peões de Estância lá de Novo Hamburgo. Nós fomos gravar o programa com o Vilmar Romeira, na TV Pampa. Eu não consegui cantar, homem. Não consegui cantar na frente das câmeras. Não consegui. De tão tímido que eu era. Os caras me focando e mandando eu cantar, mandando eu falar, eu não consegui. Não consegui. Bem, no fim, tivemos que cortar aquela parte ali e passar para outro, conversar lá, que eu não consegui. Bom, o Thiago continua fazendo show? Continua trabalhando com música e continua trabalhando. Então... É Thiago e Dé, né? Dé e Thiago. Dé e Thiago, Mas eles estão bem, graças a Deus, estão tranquilos. Então, na medida do possível, cantam, na medida do possível, trabalham. Então, fazem as duas coisas. Se bem que os dois é trabalhar, né? Porque o show também é trabalho. Também, sim. Também é trabalho. É trabalho. Porque são corretor de imóveis, né? Justamente. Eles são corretor de imóveis. Então, quando não tem show, eles trabalham como corretor, e quando tem show, trabalham como e o show. Thiago, do nada, ele começou a tocar. Ele nunca tinha botado a mão em instrumento nenhum, e eu tinha um brinquedo que eu tinha dado para o meu filho mais velho, que era uma guitarrinha de madeira, e eu peguei e pus as notas na guitarra e botei cordas nela, cordas de violão, e puxei, afinei e dei para ele brincar. Numa hora para outra ele começou a tocar, naquela brincadeira ali. Canta bem. Bem, você também foi ecônomo do CTG, né? Também, E por falar em ecônomo do CTG, eu fiz esse puxadinho só para mim. Que grupos assim que te chamou a atenção, que tocaram no Galpão da Estância? Olha, por ali passaram muitos, na minha época ali passaram muitos grupos bons ali. E um grupo que eu não gostava muito, inclusive cantava muitas músicas deles, e nunca tinha visto na minha frente tocar, e eles vieram ali no CTG, na época eu estava ali, para inaugurar uma aparelhagem que eles tinham comprado nos Estados Unidos, inaugurar uma aparelhagem nova, que é uma mini aparelhagem, inclusive, que eu acho que é o que eles estão usando até hoje, os Monarcas. Eu nunca tinha assistido os Monarcas, e isso faz agora... Eu saí de lá em 2009, desculpe, 2009 eu saí de lá.
E eles estiveram em 2008 tocando lá, inaugurando essa aparelhagem. Para estar lá eles demoraram um pouquinho. Normal que nem os outros conjuntos. Mas para sair, dentro de meia hora eles estavam viajando. Eles pegaram aquela aparelhagem e saíram, cada um saiu com uma coisa e foi para o ônibus e foram embora. Foi o que te marcou. Uma coisa que eu não tinha visto eles pessoalmente, e outra coisa que me marcou foi essa passagem de eles terem a aparelhagem nova inaugurando naquele dia lá. Também me surpreendeu, né? E era a mesma coisa que tu tá escutando num aparelho de som gravado com técnicas e coisa, né? Mas saiu muito, muito bem o som deles naquela aparelhagem, mini aparelhagem. Que maravilha. E hoje tu te sente assim realizado pela tua contribuição na arte musical? Não, eu não considero que eu esteja realizado ainda. Eu pretendo ainda fazer mais eu pretendo ainda ter umas coisinhas que eu ainda tenho que fazer, que eu acho que eu ainda tenho que fazer. Por exemplo? E eu não estou esperando, mas eu acho que já está passando da hora. Eu já precisava ter feito. É fazer mais alguma coisa, gravar mais alguma coisa. Eu tenho mais umas composições guardadas lá comigo. Tenho as letras de amigos, né, que eu preciso musicar e já umas que já tem melodia e música também, que eu quero gravar, quero que as rádios toquem alguma coisa a mais, né? Uhum. Porque eu acho que dentro da gravação eu fiz muito pouco ainda, né, até agora. Mas que bom que o senhor tem essa vontade de seguir. Olha, eu te agradeço pela tua gentileza ter vindo aqui. Né? Eu que agradeço pelo convite. Novamente, eu estou muito satisfeito em ter vindo aqui e agradeço o teu convite. Hoje o senhor está bolichando lá na frente. Estou bolichando, fico lá o dia todo por lá. Quem quiser compartilhar alguma coisa comigo, só chegar lá na frente do portão do frigorífico, no bar lá, que me encontra lá. Perfeito, então. Muito obrigado, José Valdir Soares. E a última que nós vamos tocar vai ser o Dançador Missioneiro. Dançador Missioneiro. Essa é uma letra que eu fiz quando nós estávamos falando sobre o CTG Galpão dos Tantos, quando eu era o ecônomo lá, e tinha os bailes na grama da Bossoroca, tu lembra? Lembro. Dos bailes do Sindicato do rodeio lá. E daí me surgiu aquela ideia e eu fui escrevendo e saiu essa letra. Assim, uma coisa que sem pretensão nenhuma, mas daí quando surgiu a oportunidade da gravação do disco Os Homens de Brancos, eu coloquei ela no disco também. Perfeito. Vamos ouvir então, para fechar, Dançador Missioneiro, com Os Homens de Branco, de José Valdir. Muito obrigado, um abraço, meu amigo, e até a próxima. Tudo de bom para vocês também. Obrigado. Eu gosto muito de dançar, foi Deus que me fez assim. O dançador missioneiro, nome que deram pra mim. Chego no início do baile e não saio antes do fim. Ando sempre bem pilchado, do chapéu até a espora. Eu danço desde que chego, só paro pra ir embora. Sou dançador missioneiro, danço em qualquer fandango, danço vaneira e rancheira e afiguro bem o tango, valsa, milonga e bugio, danço bem um chamamé, faço compasso com os pés, batendo a tala do mango. Alô, Evaldo Vargas, em Estância
família velha. Enquanto a família prepara o churrasco, convida a dona Marta e sai marcando esta maneira. Num rodeio em Bossoroca eu fui mostrar minha fama. Era um baile a campo fora e com a espora parei a grama. Polvadeira com sereno, em seguida vira lama. Já era madrugadinha, só se escutava o barulho do tirrim das minhas esporas batendo no pedregulho. Sou dançador missioneiro, danço em qualquer fandango, danço vaneira e rancheira e afiguro bem o tango. Valsa, milonga e bugio, saio bem num chamamé, faço compasso com os pés batendo a tala do mango. Mulher feia, pois não dou bola pra nada, porque em matéria de dança sou o dono da parada. Pra poder dançar com todas não arrumo namorada. Dele grito e dele dança, do começo até o fim, é só na última marca que arrasto uma pra mim. Sou dançador missioneiro, danço em qualquer fandango, danço vaneira e rancheira e afiguro bem o tango. Valsa, milonga e bugio, sapateio um chamamé, faço compasso com os pés batendo a tala do mango. Faço compasso com os pés batendo a tala do mango.